Hoje, no programa 9 Minutos, nós damos sequência à conversa, à entrevista com o especialista em segurança, coronel da Reforma, da Reserva e coordenador de curso de Gestão Superior em Segurança Pública, Júlio César Costa. Professor, no seu livro aqui, no seu livro sobre segurança pública, Convergência, Interconexão e Interatividade Social, o senhor faz menção a fatores que devem pautar uma política de segurança como sendo a responsabilidade do Estado, a responsabilidade da sociedade, a accountability, que é prestação de contas, né? E desempenho baseado em expectativa do usuário ou do cidadão, no caso, né? Você pode traduzir melhor isso para nós? Existe uma regra internacional que todos os países vinculados à ONU, a partir do dia 17 de dezembro de 1979, eles se tornaram adesos a esta regra. Ao se aderir a esta regra, ele se compromete a implantar uma metodologia do trabalho policial baseada na responsabilidade, que é a responsabilidade de todos, ela é partilhada ou compartilhada, Estado e sociedade. Ele também tem que pensar na accountability, que é a prestação de contas, ou seja, isto hoje você pode fazer de modo virtual, através da internet, ou de modo presencial em reuniões, ou de outras formas necessárias ou existentes. Mas o forte mesmo dessa metodologia desenhada pela ONU desde 1979 e que nós colocamos dentro do método de polícia interativa é basear sobre as necessidades e expectativas da sociedade. Então, sem saber quais são as expectativas e necessidades, então expectativa nós vamos colher e necessidades nós vamos diagnosticar. Então nós vamos fazer um trabalho mais comunitário, mais voltado para a comunidade de residentes do que para os transeuntes. O policiamento, ele tem que ser visto de forma reverenciada, ele tem que ser bem posicionado de forma referenciada. Por isso que as pessoas, muitas das vezes, elas quando veem a polícia, elas se sentem mais seguras. Não é que a polícia seja fator de geração de segurança por si mesma, mas é uma percepção, como dizia Sócrates, somos nós e as nossas percepções, e elas se alteram, que você tem em ver a polícia, você se sente mais tranquilo. Mas não basta apenas ter a polícia para ser vista. Nós temos que ter todo o método policial sendo ativado para fazer as contenções necessárias da chamada violência criminalizada. Agora, professor, o senhor está mencionando muito, desde ontem, né, o senhor trabalha nesse nível, nesse nível acadêmico, a partir da sua experiência prática, até porque o senhor detém o crédito de ter instalado no Estado, implementado no Estado o programa ProPaz, que foi, me parece, muito bem avaliado, e pecou pela descontinuidade exatamente em função daquela praga que eu falei que contamina a cultura administrativa brasileira, né? Talvez ele pecou pelo vício da paternidade, ou seja, na sucessão que ocorreu, não se reconheceu o mérito. Mas até aqui nós estamos falando daquilo que deveria ser formulado. E a questão social, cultural da violência? Como é que o senhor vê? Eu vejo dentro daquilo que a policiologia me leva a enxergar. Um especialista na medicina tem que enxergar pela ciência que está por trás dele. Existe uma ciência que destina o olhar para a segurança pública. E essa ciência me diz que eu tenho que me basear em 5 macrofatores para enxergar como eu posso promover o controle da violência criminalizada. Então, são ações de poder, eu tenho que enxergar a condição social, a desigualdade, o sistema punitivo e, por fim, eu tenho que ter um sistema de accountability que me permita interagir com a sociedade, fazendo com que isto ocorrido, esse sistema de coisas funcione da sociedade para o Estado, que, como conversávamos agora há pouco, é virtual, ele é abstrato, né? Mas a sociedade é concreta, ela reside, ela paga impostos. E a polícia tem sido vista hoje, tão somente a polícia, como a grande
aquela que ao mesmo tempo é amada e odiada pelas pesquisas. Quando a ausência se reclama, quando a presença se reclama, porque nós só fazemos segurança pública no Brasil com polícia, e nós deveríamos fazer segurança pública no Brasil com política de segurança pública, envolvendo esses macrofatores ou pilarizando as nossas ações, não só o problema é do tráfico de droga, o problema é isso ou aquilo. No fundo, nós temos muitos generalistas nesta área e poucos que estudaram profundamente e se aprofundaram, e aí vem a virtude de programas que deram certo, que não foi somente o Propaz no Espírito Santo, mas o Propaz hoje é uma referência acadêmica em outros lugares, mas nós temos outras experiências que foram também, mesmo fora do Brasil, que deram certo. Mas por quê? Existia ciência por trás, existia conhecimento e, sobretudo, vontade política em se manter o controle da criminalidade, né? Tem uma PEC tramitando no Congresso que os prognósticos sobre ela não são mais otimistas, não, mas ela propõe a extinção da PM ou a fusão das duas polícias. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo como mais uma PEC. O Congresso Nacional está apinhado de PEC nessa área, essa não é a primeira e nem será a última, mas é uma PEC muito voltada àquilo que ocorreu nas manifestações do ano passado com os Black Blocs, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, o autor dela é de lá, mas ela é de uma infantilidade incrível no sentido acadêmico da pesquisa que foi feita para se emoldurar essa PEC. Ela ficou muito aquém daquilo que é a realidade, o painel da segurança pública no Brasil. Simplesmente eles colocam 600 mil policiais brasileiros em disponibilidade, como o Collor de Mello fez quando acabou com o IBC e com as outras instituições. Enfim, eu não vejo nela consistência. Existem pontos interessantes que a sociedade deve discuti-los, como o ciclo completo de polícia, como a profissionalização do ensino policial e outros pontos que poderão ser agregados dentro de um contexto maior de discussão. É inegável que o modelo policial brasileiro se esgotou, ele precisa de ser reformado. Ele é um modelo ainda joanista, ou seja, ele vem ainda da época de Dom João, mas não se pode mudar um sistema de proteção da sociedade sem ter outro sistema de proteção da sociedade. É uma coisa que não dá para fazer o plano B. O plano B tem que ser junto com o plano A, ou seja... Desativa um e implementa o outro. Eu não tenho como desativar o de hoje para implementar o de amanhã. Eu tenho que fazer uma convergência, uma simbiose para que possa isso acontecer. E a PEC peca por isso, porque ela foi muito pelo viés político, ideológico, e esqueceu do pragmatismo da segurança pública. Ok, mas o senhor fala da PEC, agora eu vou falar com relação à ideia, a ideia da extinção da PM. O que o senhor diz? Eu vejo que é até, para mim, difícil falar em extinção de uma instituição que eu amo profundamente, que é a Polícia Militar. Mas ela vai ser reformulada. No Brasil nós tivemos, a primeira instituição policial no Brasil se chamou Quadrilha. Daí veio o nome Quadrilheiros. Era uma formação de 20 homens que tomava conta da cidade à noite, sob a direção do sacerdote. Naquele momento eles começavam sempre com um ritual. Dali se evoluiu, passaram para as ordenanças, nós chegamos ao modelo de guardas municipais, depois chegamos Força Pública, depois chegamos à Polícia Militar. Mudou-se o nome, mas a metodologia sempre foi a mesma. Eu acho que pode se manter o nome. O que tem que fazer é mudar a metodologia de prestação de serviço de segurança pública neste país. Outra questão também que se coloca, professor, é essa questão do rigor teórico do nosso sistema com relação às penas e, na verdade, a impunidade que coabita com esse rigor. Um crime de morte pode suscitar uma pena de 30 anos, mas se o cara ficar 5 anos na cadeia e tiver bom comportamento, ele sai livre.
Como é que o senhor vê essa coisa da nossa cultura que em outros países parece ser tratada de maneira menos flexível? Eu vejo que nós somos um povo que gosta de ter legislações que punem. A ordem pública é um conjunto de regras que punem, então isso impõe a ordem. Só que nós precisamos de um choque de ordem sem esse vício de achar que aumentando pena nós reduziremos a criminalidade. O que vai reduzir a criminalidade é a conjugação dos 5 macrofatores que eu lhe disse, que são pilares, né, a condição social até a atuação do poder e, sobretudo, a eficiência daquilo que se aplica como pena. Ou seja, nós temos um país que tem uma legislação, 82 mil leis, dessas cerca de 12% compõem o universo de ordem pública, então 12% de 80 mil, estou falando na casa aí de 9 mil leis, e que, se colocado em prática, é inexequível. Se não colocado em prática, continua sendo o que é. Nós precisamos realmente de aumentar o nível de eficiência dos nossos sistemas e das nossas instituições e torná-las de instituições extrativistas em instituições inclusivas, fazendo o que hoje se conhece como destruição criativa. Nós precisamos de fazer... Nos reinventarmos. Agora, finalizando, professor, o vício de chamá-lo de coronel é quase incontrolável, tantos anos. Mas eu me sinto bem como coronel da Polícia Militar. A questão da menoridade ou da maioridade penal, como é que o senhor avalia? Um segmento muito específico que tem sido muito... Você viu aquela manifestação da mulher lá, da professora Sherazade, que suscita, que divide opiniões com relação às afirmações muito incisivas dela com relação à nossa tolerância com essas transgressões. Como é que o senhor vê essa questão da discussão do menor e da minoridade penal? Eu vejo que no Brasil, sempre que um problema surge, ele deixa de ser social para ser um problema policial, desde a década de 20. Ou seja, você está transformando um problema social em problema policial. Cuide dos nossos adolescentes, que nós não teremos adolescentes infratores, nem jovens infratores. Nós lembrávamos ali Darcy Ribeiro e lembrávamos Brizola. Faça o que eles fizeram em grande escala, que não se construirá, como diria Vitor Hugo, a cada escola menos uma prisão. Eu sou a favor de educação e não de cadeia para adolescentes. Eu sou a favor de um sistema que seja instrutivo e não destrutivo, até porque, pelo conhecimento que tenho das áreas pelas quais passei, cadeia no Brasil não reforma ninguém, deforma profundamente. Agradeço muito, professor, a sua disponibilidade de estar conosco aqui esses 2 dias tratando desse assunto. Muito grato. Que agradeço a você e a Rede Tribuna, que nos proporciona também esse momento de falar à sociedade. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do professor, coronel da reserva, coordenador de curso superior de Gestão em Segurança Pública, Júlio César Costa. Até já. Sou passageiro.